Pelo rádio, são 10 horas e 24 minutos, a gente volta em instantes. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, marcou para a tarde de hoje a votação do projeto de lei que institui o programa Desenrola Brasil. Ele já está em vigor, a gente já tratou desse assunto aqui no Morning, mas é por meio de uma medida provisória e que expira quando? Amanhã. Então precisa ser aprovado antes do prazo para que tudo não seja perdido. Pela proposta, os juros do cartão de crédito vão ser congelados quando chegarem a 100% do valor total da dívida. Atualmente, o percentual ultrapassa 400% ao ano em vários bancos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou, e eu abro aspas para ele aqui, o seguinte: precisamos fazer nossa agenda andar. O mundo não está bem. Fecho aspas para Fernando Haddad. E aí, a tendência qual é? Primeiro, o aspecto político dessa história, porque não é como se o governo tivesse absolutamente tranquilo e confiável, não é? E confiante de que vai colocar projetos para apreciação do Congresso e que vai passar tudo bem. Mas há um prazo, não é, correndo contra o governo. Então precisa submeter ao Senado hoje. Qual o clima na avaliação de vocês, Pepe? O governo tem aprovado com facilidade todas as pautas que coloca no Congresso. Eu acho que o Desenrola não vai ser diferente, né? E é bom lembrar, Aros, que o Desenrola é um projeto que está sendo muito bem elogiado, né, pela base e pelos congressistas em geral. Então eu sinto que o governo vai aprovar, sim, no Senado, não é? O Haddad já falou que se o projeto não for votado no Senado Federal a tempo, ele vai suspender o Desenrola, o que iria levar as pessoas que estão saindo da negativação com problemas de crédito no mercado. Então, eu creio que o Haddad vai conseguir aprovar esse projeto, sim. Agora, o projeto Desenrola, né, é bom lembrar que é um projeto que o governo, mais uma vez, está achando, né, que investindo na demanda irá aquecer a economia. Eu volto a dizer aqui, que eu sempre falei, né? Projetos que olham o lado da demanda é importante, sim, mas o governo tem que começar a pensar também no lado da oferta, né? Políticas públicas que dê condição para as pessoas empreenderem, políticas públicas que visam a reindustrialização do Brasil, não é? Então, sempre vem. Então não adianta. Comigo ou com a não adianta o governo só focalizar na demanda, não é? Mas a demanda é importante, né? Porque as famílias estão endividadas, as empresas também estão endividadas, né? E o crescimento econômico só acontece no país quando a família consome e investe mais, quando as empresas investem mais. Então, esse projeto do governo federal, apesar de eu concordar na premissa dele, né, e não concordar no método, por que eu não concordo no método? Porque ele, no final, acaba dando incentivo fiscal aos bancos, não é? Existem outras formas de você viabilizar esse projeto sem dar mais dinheiro para os bancos, né? Mas isso é outro assunto, né? Mas o Haddad e o governo vão aprovar com certeza esse projeto. Mas não tem muito o que fazer. O final do raciocínio aí dos bancos? Repete. A ideia do Desenrola, né, é o banco negociar com os consumidores, com os usuários, né, e ganhar o incentivo fiscal, no final das contas, né, pagar menos imposto, né. E eu creio que há outras formas de você fazer esse projeto sem beneficiar ainda mais o banco. É que não tem muito como, né? Se o banco é o credor, ele tem que ter algum benefício, porque senão ele pode falar, não quero negociar. O projeto do então, assim, de alguma forma, ele tem que ter algum benefício, porque se ele é o credor do crédito aí da questão com os consumidores, como é que ele não vai ser... Qual que era o projeto do Ciro? Não, o projeto do Ciro, por exemplo, é um projeto total diferente, né? Porque o projeto do Ciro, o Estado, com a força dele, iria negociar com o banco, não é? E aí você faria uma responsabilidade solidária entre grupos de consumidores que tiveram o crédito e o débito negociado com o banco. Como se fosse cooperativa. Como se fosse cooperativa. Então, por exemplo, eu, o Mano e o Koba aqui... Só cumprimentar quem está nos acompanhando pelo rádio, o Felipe Monteiro está nos explicando a diferença entre o Desenrola Brasil e o projeto que tinha sido apresentado pelo Ciro Gomes, o famoso também... SP Ciro. O SP Ciro, com o mesmo objetivo. Termine a sua... Então, a ideia do projeto Ciro Gomes era juntar 10 pessoas, né, que tiveram a negociação com o banco concretizada
e usar a estrutura do microcrédito. Ou seja, se o Mano não pagasse a parte dele, que seria uma parcela de no máximo R$100, a gente, os 9, eu e o Koba, pagaria pro Mano, né? Seria uma renegociação isso fazia com fiadores. É como se fosse isso, que é a lógica do microcrédito, né? Inclusive a tese do microcrédito ganhou o Prêmio Nobel, né, de Economia, né? É uma tese que é utilizada no mundo todo. E não daria mais dinheiro para o banco. Então, ou seja, o projeto seria muito melhor e muito mais eficiente, né? Ou seja, Koba, há muitas formas de você repensar a renegociação das dívidas dos usuários. Vamos lá para o